Com qual impressora você deve começar na sublimação? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Júlio Andolfo e esse canal, a Sublize, é para ensinar o segmento de personalização, principalmente da sublimação e transfer, que é algo que eu tenho experiência e passei por muitos desafios. E se você está pesquisando com qual impressora você deve começar no segmento de sublimação, acontece, faz parte e eu passei pelo mesmo processo, tá? Inclusive é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para explicar para você qual a melhor maneira de você começar na sublimação. Porque quando eu iniciei no segmento da sublimação, não se falava tanto sobre impressoras que são específicas e especializadas para sublimação. O que acontecia muito é que as pessoas pegavam impressoras comuns e tornavam elas em impressoras para sublimação, trocando a tinta dessas impressoras, que é isso que eu vou explicar para você. E eu vou cortar um caminho para você gigantesco e te salvar de você cometer um suicídio antes mesmo de você começar o seu negócio. Por quê? Porque você pode estar jogando dinheiro fora para começar com a sublimação. E eu vou te explicar por quê. Em primeiro lugar, você tem que entender que as impressoras tradicionais, como essa, por exemplo, que é uma L3250 da Epson, ela não foi feita para sublimação. O que acontece é que as pessoas utilizam essa impressora por conta do processo dela de ventilação, o processo dela de não aquecimento dos canais de tinta, para não entupir a cabeça de impressão, eles utilizam ela como uma melhor opção para você trocar a tinta normal, que é a corante, a pigmentada, que vem para a impressora, para uma de sublimação, que você vai entender que tem muitas marcas aí no mercado. Uma das mais famosas, por exemplo, é a Genesis, que indicam para você trocar. Comprou a impressora nova, você nem coloca a tinta normal que vem nela, você vai colocar a de sublimação. Só que tem um porém, e eu vou te explicar o que acontece. Essas impressoras, como elas não foram feitas para isso, você vai ter muito problema com riscos na impressão. Eu vou deixar uma imagem agora aí mostrando para você do que eu estou falando. E se você já trabalha com sublimação, você vai entender muito bem. Ela não aguenta tanta pressão, ela não aguenta muita impressão. Se você está querendo começar um negócio e pensa em larga escala, pensa em crescimento, eu vou te dizer uma coisa. Não vale a pena comprar uma impressora tradicional e trocar a tinta para sublimação. Você hoje vai pagar numa impressora dessa cerca de 900 a 1.200 reais. Beleza, você fala assim, pô, Júlio, é muito mais tranquilo para começar, porque eu vou ter uma impressora muito mais barata e tudo mais. Só que tem um porém, você vai perder ela muito rápido. E eu posso te dizer isso porque aqui, quando eu comecei na Personize, eu perdi mais de 5 impressoras, inclusive uma de grande formato, uma A3, que foi mais de 5.500 reais, que só jogamos dinheiro fora. Por quê? Porque ela não durou nem 3 meses. A gente pegou, parcelou ela em 10 vezes, ou seja, nem terminando de pagar, ela já deu defeito, já deu problema. E quais os problemas comuns que você enfrenta quando você compra uma impressora tradicional e troca a tinta para sublimação? Primeiro lugar é entupimento. Entope muitas vezes. Para quem já trabalha sabe o que eu estou falando. Você tem que fazer muitas e muitas limpezas de cabeça de impressão, limpeza intensa, porque vira e mexe a impressão falha das cores, porque ela não foi feita para isso. E um erro mais comum é os riscos na impressão, que isso sai principalmente nos produtos de cerâmica. Se você vai fazer uma caneca de cerâmica, por exemplo, personalizada, você vai imprimir numa impressora tradicional, mesmo que você esteja utilizando um papel legal, uma tinta de boa qualidade, ela não foi feita para isso. Então você vai ter problemas sim a curto prazo, e eu não estou dizendo a longo prazo, você vai ter problemas a curto prazo comprando uma impressora dessa. E aí a Epson lançou uma impressora especializada em sublimação. Tem muita gente, muita gente que fala que isso é só uma maneira de vender, que isso é só conversa, que é a mesma coisa, que é só para ter um produto mais caro. Só que eu, utilizando no dia a dia, posso te garantir que não é assim. Eu posso te garantir que essa impressora aqui, que é uma de pequeno formato, feita para sublimação, que é a F170 da Epson, você não vai ter dor de cabeça. Não estou dizendo que ela não pode dar problema. Eu tenho 3 impressoras dessa F170
duas já apresentou defeitos, mas com mais de 10 mil impressões. E defeito, galera, que está dentro da garantia, defeito que você leva dentro de uma assistência técnica especializada e eles corrigem para você. Eu gastei só R$200, R$300, cerca de uma impressora que já tinha saído da garantia para consertar. E nem foi de cabeça de impressão, que geralmente são processos muito mais caros para você consertar. Eu tô falando de uma impressora que tem um investimento médio de R$2.600 a R$3.000. Legal, Júlio. Pô, comparado com a impressora L3250, nós estamos falando de 2, 3 vezes mais caro. Só que tem um porém. Uma coisa que você vai sentir muita diferença é no seu curto, médio e longo prazo. Por quê? Você vai sentir diferença nas cores da impressão, porque ela já vem com um perfil de cor integrado, coisa que você tem que ficar pesquisando se a tinta fornece isso numa impressora tradicional, para você instalar no seu computador, achar isso no Photoshop, para você poder imprimir com um perfil de cor correto. Aqui não, numa específica para sublimação, ela já vem embutida na instalação o perfil de cor correto para a impressora. Então você não tem que ficar caçando, tem que ficar fazendo instalações diferenciadas no seu computador, nada disso, para poder ela funcionar da maneira correta. Então, a partir do momento que você começa a utilizar, você já tem cores ideais, cores perfeitas para trabalhar. E aí nós vamos para a tinta. Pô, Júlio, mas você está falando aí de uma tinta da F170, uma original da Epson, para eu não perder a garantia, para eu continuar utilizando. Quanto custa isso? Sendo que uma tinta aí da Genesis, outras marcas que trabalham para sublimação, é cerca de 60, 50 reais, 30 reais, 120 ml, 130 ml. Galera, é o seguinte, essa tinta original da Epson de sublimação, ela sai 130, 140 reais, 130 ml. 140 ml, na real. Só que, o que acontece? No começo, eu pensei a mesma coisa. Falei, poxa, agora eu vou ter que gastar muito mais com tinta para poder imprimir. Aí que você se engana. Porque essa tinta, sendo original da Epson, e a impressora original para sublimação, ela gasta muito menos tinta. Ela tem muito mais durabilidade. Você gasta muito menos. Além do que, eu vou deixar também aqui no card um vídeo explicando como baixar a densidade de tinta na hora da impressão. Que aí entra em outro vídeo também, que é sobre risco do rolete, da cabeça de impressão, etc. Que eu também vou deixar no card para você entender melhor. Agora, você utilizando essa tinta, você tem muito mais conservação, muito mais rentabilidade para você no seu negócio. Além de cores mais ideais, além de cores mais vivas, que funcionam e que você não vai ter dor de cabeça. Lembrando que você também deve utilizar um papel ideal. Não temos nenhum patrocínio de folhas e tudo mais. Aqui na Personalize nós utilizamos essa da Jojo, nessa impressora da F170, e foi a única folha de sublimação que nós não tivemos problemas com risco de marcas de rolete. Tá? Que se você trabalha com uma impressora dessa, por exemplo, que não foi feita para sublimação, volto a repetir, você tem muito mais problema com marca de rolete. Porque ela não foi feita para esse tipo de tinta, os roletes marcam demais, você vai ter muito problema, riscando a arte, tirando cores, tirando tinta do papel na hora da impressão e que isso sai no produto. Então, vamos lá. Qual a impressora ideal? Eu falo para você, investe um pouco a mais, mas para não ter dor de cabeça, invista numa impressora original, uma impressora feita, especializada para sublimação. E aí, gostou desse vídeo? Deixa aqui no comentário suas dúvidas, que ele pode se tornar um vídeo. Lembra também de curtir e compartilhar com os amigos aí da personalização da sublimação. Um abraço!